uma pergunta, é um comentário do que está se passando comigo. Eu estou tomando água há mais ou menos um mês, e assim, eu era uma pessoa que esquecia muito de beber água. Tinha vezes que eu passava o dia inteiro quase sem beber água, e eu não sentia sede. Depois que eu comecei a tomar água da Timol, eu comecei a perceber que eu acordava de madrugada com a boca seca. Aí eu achei estranho, porque pensei, meu Deus, eu estou tomando tanta água. Por que eu acordo de madrugada com essa boca seca? E de vez em quando isso me acontece. Aí eu estou deixando aqui esse comentário porque eu não sei explicar por que isso se dá. Tem se dado comigo, Ah, muito boa pergunta. Por que que isso tá? acontece com você? É assim, ó, o nosso corpo, ele tem a capacidade, ao mesmo tempo que o nosso corpo tem a capacidade de armazenar coisas boas, ele tem capacidade de armazenar coisas ruins, né? Por exemplo, as toxinas, metais, agrotóxicos, xenoestrógenos, bifenóis, corantes, estabilizantes, tudo que tem na alimentação processada. Só que o nosso corpo tem dois tipos de imunidade. Ele tem uma imunidade inata e uma adquirida. A imunidade adquirida, as duas imunidades dependem da água boa. Mas a imunidade adquirida, o corpo, por exemplo, se você está num processo inflamatório, respiratório, por exemplo, o que o corpo começa a fazer? Começa a criar um muco no pulmão, por exemplo, mas pode criar muco em qualquer órgão. A gordura do fígado, por exemplo, nada mais é do que um muco. Por que que o corpo tem essa habilidade de ficar criando muco em partes do corpo? Primeiro, para nos proteger, porque se ele não cria esse muco e não concentra aquela toxina ia espalhar para o corpo todo, e aí seria o caos. Possivelmente a gente morreria muito rápido. Então, o muco é uma atividade da nossa imunidade adquirida naquele momento que ele faz para proteger. Só que o nosso corpo vai acumulando e essa intoxicação, ela fica densa. O que que aconteceu com você? Quando você começou a tomar, porque a água que você tomava antes não chegava na célula, tá? Concorda comigo? Sim. Dificilmente ela chegava também aonde tinha que chegar, no interstício, e esse sangue aí, ele não estava carregando oxigênio. Quando você começou a tomar uma água boa, o que que aconteceu? Esse oxigênio, que permitiu com que essa água fosse chegando aonde deveria chegar, porque ela estava estruturada, o que que ele começou a fazer? Que é uma das funções naturais da água, desintoxicar. Só que imagina o seguinte, um pântano. Você tira, imagina o seguinte, um pântano. Você tem, por exemplo, ali, eu vou pôr tipo lá, uma substância muito tóxica, veneno. Aí aquele pântano está ganhando de densidade. Ele cobre aquele veneno e depois, vamos lá, põe, tem lixo com pedra. Depois tem cadáver de animal. E aí o pântano cresce e aí por cima só está o pântano. Quando eu vou tirando aquelas camadas, o que estava pior no meu corpo vai se manifestando. E vai se manifestando. E às vezes a porcaria estava lá na fase de baixo, mas eu tive que gastar muito tempo para que essa toxina, que era muito pior para o meu corpo, se manifestasse. Então, nada mais é o que aconteceu com você? Uma manifestação muito favorável que a água fez no seu corpo. Ela começou a tirar camadas de toxina e aí partes do seu corpo começou, aquela célula lá que nem existia mais para o corpo, porque ela estava abarrotada de toxina, agora ela começou a ficar ativa e falando o seguinte: eu quero água. Ah, cada vez mais que você vai liberando as células, eu quero mais água, mas aí a sede vai aumentando, e mais água você vai tomando, e mais você vai formando aquele processo, e mais você vai tendo resultado. Ou seja, você Ah, estava repleto de camadas e isso começou a vir à tona. Então, mostra um benefício fantástico. Só que ainda você manifestava uma sede crônica, mas aí já era a sua célula que começou a voltar à vida, não tinha morrido ainda, não tinha entrado em apoptose, e agora está dizendo para você: me dá água porque eu quero voltar a funcionar.